A ligação covalente dativa é um tipo de ligação covalente que forma muitas substâncias que a gente conhece. Ela é feita quando os átomos ainda continuam fazendo ligações, mesmo depois que suas camadas de valência já estão com os 8 elétrons completos, de acordo com a regra do octeto. Aqui a gente tem a distribuição eletrônica para o enxofre e para o oxigênio. Isso já adiantou muita coisa, porque a gente já consegue identificar qual é a camada de valência do enxofre e qual é a camada de valência do oxigênio. Para eu representá-los na fórmula de Lewis, eu vou colocar aqui o enxofre com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na sua camada de valência. E vou colocar também, o oxigênio, que também tem 6 elétrons na sua camada de valência. 3, 4, 5, vou colocar esse aqui, 5, 6. Aqui a ligação então vai ocorrer entre o oxigênio e o enxofre, formar uma ligação dupla em que os dois átomos estão compartilhando 2 elétrons de uma vez, certo? Mas para formar uma substância conhecida como SO2 ou SO3, como é que essa ligação covalente seria justificada? Aqui aparece a ligação covalente dativa para formar esses dois tipos de moléculas. Para formar o SO2 e o SO3, a gente consegue fazer uma ligação dativa e adicionar um oxigênio a mais aqui. E como isso é possível? Quando eu coloco um oxigênio a mais aqui, com seus 6 eletrinhos, peraí, deixa eu desenhar ele aqui bem bonitinho. Ele precisa de 2 elétrons para completar 8, certo? O enxofre, então, vai doar esse parzinho, ou melhor, vai compartilhar esse parzinho que já está completo com esse novo átomo de oxigênio. Esse compartilhamento do par de elétrons com o novo átomo de oxigênio forma aquilo que nós chamamos de ligação covalente dativa. Então, a ligação dativa é realizada depois que os átomos já completaram seus 8 elétrons na camada de valência e ainda assim conseguem agrupar mais um outro átomo ali. Aqui a gente tem a formação da molécula de SO2. Para formar a molécula de SO3, basta a gente adicionar mais um outro átomo de oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O enxofre vai compartilhar esses 2 pares de elétrons aqui, que não estão fazendo parte de nenhuma ligação, com um novo átomo de oxigênio, formando, a partir de uma nova ligação covalente dativa, a molécula de SO3. Então, assim, a gente pode fornecer os gases dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, por meio dessas ligações covalentes dativas. Esses gases estão muito presentes na nossa atmosfera e são os principais gases causadores da chuva ácida. Então, eles só são possíveis por conta dessa ligação covalente dativa que é formada entre o enxofre e um novo átomo de oxigênio. Outro exemplo de ligação covalente dativa é a ligação que ocorre entre os átomos do tetracloreto de fósforo, PCl4. Aqui, para explicar como essas ligações são formadas, eu já deixei a distribuição eletrônica do fósforo pronta e a do cloro também. Nós temos aqui a identificação da camada de valência. No fósforo, a camada de valência tem 5 elétrons, então eu vou representar aqui a fórmula de Lewis para ele. 2, 3, 4, 5. E o cloro tem 7 elétrons, então eu vou colocar aqui a fórmula de Lewis para ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Como ele precisa ganhar um elétron, então a gente vai ter a formação aqui de uma ligação química, uma ligação simples, a partir do compartilhamento entre o fósforo e o cloro. Posso adicionar um novo átomo de cloro aqui,
Afinal de contas, eu tenho que adicionar 4 para formar essa substância. Então, eu vou colocar aqui 5, 6, 7. E esse novo átomo de fósforo se liga a esse elétron do E esse novo átomo de cloro se liga a esse elétron do fósforo. Do lado de cá eu vou colocar mais um átomo de cloro. Então eu vou ter aqui 5, 6, 7. E esse novo átomo de cloro aqui vai se ligar a esse elétron do fósforo. Então eu já tenho aqui a formação por meio de ligações covalentes normais de um composto conhecido como PCl3. Mas eu tenho que adicionar 4 átomos de cloro aqui para formar essa molécula. E como isso é possível? Muito simples. Há uma ligação covalente dativa entre esse par de elétrons do fósforo e um novo átomo de cloro. Então, ó, o cloro que tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, recebe esse par de elétrons do fósforo e forma uma ligação covalente dativa, dá origem ao composto PCl4.